Tá, dica para acertar. Beleza. Tá, fazer o que a gente sempre faz, a gente pula de verbal, vai logo pra matemática no geral. E se a gente precisar, a gente volta pra de verbal antes. Tá, com a 22. Começar com a 22. Se alguém tiver, tipo, eu quero ver uma questão específica, ou eu acho que essa questão aí tem como fazer de outro jeito, pode falar, tá, gente? Tá, 22, 22, 22. Tá, você tem um. Você tem um material A que custa $3. Três. Ah, desculpa a letra. E o material B que custa $5. O material K é feita a junção dos dois. E. Tá, e basicamente a gente só sabe disso. Inicialmente. Tá, e consiste em X quilos de. K vai ser igual a X vezes a quantidade de A. Mais Y vezes a quantidade de B. Tá, e ele pergunta se X é maior que Y. Tá, a alternativa 1 diz que Y é maior que 4. Tá, beleza. Se Y é maior que 4, o que vai acontecer é que a gente vai ter o seguinte ponto. Qualquer combinação que a gente vai ter dos dois, eu vou ter que somar o quilo que vai ter de cada um com o preço, né, para saber o preço total do daqui. Ele me fala que o total, ou seja, ele usou 10 quilos do material A e do B somados. Quando ele fala que Y é maior que 4, ele pode me dizer, por exemplo, que eu preciso de 5 quilos para fazer 5 quilos de material B e 5 quilos de material A, para fazer os 10. Posso pensar em 6 quilos de material B, 6 quilos de material A, ou tipo 4 quilos de material A. Posso fazer 7, 3, enfim, qualquer combinação. Sendo que, de novo, eu tenho a combinação de que eu posso usar 5 do B e 5 do A. Então, quantidade A, sei lá, QA vai ser igual a QB, que vai ser maior que 5. Nossa, QB, que é igual a 5, desculpa. Mas eu posso ter também, aqui vai ser, sei lá, 6 e 4. Não, desculpa, ao contrário, né? 4 e 6, e 7 e 3 e assim vai. Sendo que aí me dá um problema, porque se o caso for 5 e 5, eu não sei tipo, se é X. Eu sei que X não é maior que Y. Mas se for 6 e 4, eu sei que ele é. Então você fica na dúvida mesmo com a 1. Então a 1 sozinho não responde. A 2, ele me fala que o custo de 10 kg de material K é menor que $40. E aqui que tem a, que tem a resposta. Como é que vai acontecer isso? Se você pensar que, tipo, eu uso 5 kg de material A e 5 kg de material B, eu vou ter 5 vezes 5, $25, material B, 5 vezes 3, $15 de material A. E a soma dá 40. Sendo que a gente usou menos de 40 quilos. Desculpa, menos de $40 para fazer. Então, qualquer combinação que eu tenha que fazer, eu tenho que ter um valor menor do que 5 quilos da quantidade de B. E como Y é a quantidade de B, então eu tenho que ter um valor menor do que X. Porque, naturalmente, X mais Y é 10. E se Y é menor que 5, X vai ter que ser maior que 10. Maior que 5. Maior que Y, desculpa. Então a ideia é basicamente essa. Você, tipo, com a 2 você consegue responder sozinho. Justamente porque aqui diz que é menor do que $40. Se você achar que é igual a $40, menor ou igual, aí você fica na dúvida também. Pela mesma coisa da 1. Você pode achar que é e tal. A 1 também tem um ponto de que pode não ser inteiro, né? Nada garante que X e Y são inteiros. Mas enfim. A ideia é que basicamente só 2 responde o suficiente. E o gabarito seria B no caso. Questão 24, 24, 24. Tá. Essa aqui é boa. Você tem 3 pessoas, Tom, Jane, Sue, TJS, compraram uma casa nova. A média das casas, a preço das casas foi de 120 mil. E ele quer saber a mediana. E aí você para e pensa, tá, eu vou ter 3 preços. Tom, Jerry, Jane, sei lá, Jerry e Sue. A média dos 3, ou seja, T mais J mais S dividido por 3 vai ser 120 mil.
tá 120 só, tá? E aí ele quer saber qual é a mediana, se ordenar em ordem crescente, né, qual vai ser a do meio. Ah, a 1 me diz que o preço da casa de Tom foi de 110 mil. Sendo que aí tem um problema. Eu posso ter 110 mil na casa de Tom e 125 na casa dos outros, e a média dele é 120, por exemplo. Ou eu posso pensar que vai ser 110, o outro vai ser 120, o outro vai ser 130. Então você fica nessa margem, David. Você não sabe exatamente qual vai estar no meio, supondo que fosse a de Jade, né? Isso aqui está ordenado. E aí, você não sabe exatamente, então a 1 sozinho não responde. A 2, ela responde, mas a sacada 2 é o seguinte. Se o preço da casa de Jane é 120 mil, se J é igual a 120, T mais S dividido por 2, T mais S dividido por 2, vai ter que ser igual a 120 mil também, porque é a média. Você tem um valor que é a média, os outros dois somados tem que ser a média. Você pode botar tipo 120 aqui só perceber. E aí você fica basicamente com isso. Se T for tipo 100 mil, outro for 140, para ficar a média 120, J vai estar no meio. A combinação inversa, se for 140 e 100, vai estar no meio também. E se os três forem iguais, 120 mil para cada, 120 mil vai ser o número do meio também. Então você sabe que, dado que a casa de Jane foi igual, o preço dela foi 120, a mediana vai ser 120, independente do qualquer do outro preço das outras casas. E é por isso que a 2 sozinha responde. Então o Gabriel diz essa seria a letra B também. Ah, isso, 24, letra B. Acho que é a letra B. É a letra B. Ah, 25, 25. Tá. Tá. Para dois pares de números x e y, você vai ter a função mínima e a função máxima. Quem é do Excel? Que basicamente entrega qual o mínimo valor entre os dois números ou o máximo valor. Ele dá um exemplo aqui para clarificar. Para o inteiro w, qual é o valor do mínimo entre 10 e w? A2, vou passar a começar com A2 que é mais fácil. Ele me diz que o máximo entre 10 e w é w. Então A2 basicamente me diz que, que w é maior que 10. Ou igual a 10 pelo menos, né? Então ele me diz que o valor mínimo entre 10 e w vai ser 10, independente. Se w for igual a 10, o mínimo vai ser 10. Se w for maior que 10, o mínimo vai ser 10. Como a segunda me garante que w tem que ser maior que 10, eu não preciso me preocupar com o mínimo ser w. Então a gente com a 2 sozinha a gente já sabe a resposta. Com a 1, a sacada é a seguinte: w é o máximo entre 20 ou z. Então se z for qualquer número inteiro, né, é menor que 20, a w vai ser 20. Se z for qualquer número inteiro maior que 20, w vai ser igual a z, que vai ser maior que 20. Então se você jogar aqui na fórmula de mínimo entre 10 e w, você vai ver que ou você vai ter um número aqui que é maior que 10, ou um número que é maior que 20. Então tipo, o mínimo vai ser sempre 10. E aí, por isso que cada uma sozinha responde. Que qualquer uma das duas sozinhas definem as condições necessárias, suficientes. Letra D. D. Acho que foi basicamente essas questões. Tá, acho que a Tícia saiu. Tá, ela pediu outras questões aqui, tá? Se vocês tiverem alguma outra questão também que queiram ver, pode falar. Não sei se ficou claro. Ou se alguém teve alguma outra ideia para fazer essas questões que eu falei, fica à vontade para falar, tá? Como eu tô gravando aqui ainda, tipo, vou fazer fazer a 11 também. Posso fazer a 11. Tá, vou fazer a 11, tipo, depois vou seguir nessa ordem de notícia aqui, tá? Então se vocês quiserem fazer questão, pode falar. A 11. 11, 11, 11. Beleza. A 11 é a seguinte. Perdeu, tchau, tchau. Para qualquer número A e B, você tem uma operação, vai ser A estrela B aqui, não sei o que é isso, que vai ser igual a B vezes 3 menos B. Tá. Se tanto A quanto a operação de A e B forem positivos, qual seria o possível valor de B? Qual é a sacada aqui? Logo de cara a gente vê que se B for um número negativo, o A vai ser positivo, o B vai ser negativo, e 3 menos B vai ser positivo. Né? 3 menos B negativo menos com menos mais, vai ficar positivo. Então qualquer número negativo, B não pode ser, então as A e B já estão excluídas automaticamente. Você fica só com C, D e E. E aí, tipo, A é positivo, B vai ser positivo,
Então esse 3 menos B tem que ser positivo também para garantir que tudo é positivo. E aí se verifica que 3 menos B, se B for maior que 3, isso aqui fica negativo. Então, só para colocar aqui, você vai ter que A estrela B é igual a B 3 menos B. E aí, tipo, B não pode ser negativo pelas razões que a gente falou. B tem que ser maior que 0. E B tem que ser menor que 3 para esse aqui também ser negativo. Porque se eu fico com positivo, isso aqui tem que ser positivo também para tudo ser positivo. E aí, dos números das opções que a gente tem, só o 2, só a letra C responde. Porque 3 menos 4 é menos 1, 3 menos 7 é menos 4. Esse garante que só a C responde. Deu pra entender? Tá, eu tô indo pra 3, tipo, se não deu, tipo, só fala aí. Show. 3, 3, 3. Tá, esse aqui a gente fez uma parecida alguma vez. Não lembro aqui, mas parecida. A ideia é o seguinte, x, y, z são inteiros positivos. E ele me diz que 4x é igual a 5y, que é igual a 6z. E ele me pergunta qual é o menor valor para a soma de x mais y mais z. Tá aqui. Qual é o menor valor? E aí, qual é a sacada disso aqui? É que a gente tem que achar qual é o mínimo valor comum entre esses números para a gente achar. No geral, a gente pode só multiplicar os números 4, 5, 6 se eles forem primos entre si. Só que acontece, nesse caso eles não são. 4 fatorado é 2, 2, 2 vezes 2, 5 é 5 e 6 é 2, 3. Então você vai ter que tirar o mínimo entre 4, 5 e 6. É a regra como o pessoal tira o mínimo. Eu tirei outro jeito, mas enfim. E aí o mínimo daqui vai ser 60. Você pode verificar isso do jeito que você quiser, tipo, colocando 2 aqui, assim vai, 2, 5, 3. Aí vai ser 2, 5, 2, 5, 3, multiplicação de tudo, 60. Tá, e basicamente, o que acontece? 4 vezes algum número vai ser 60, então x é 15. 5 vezes algum número vai ser 60, então y seria 12. E 6 vezes algum número é 60, z é 10. A soma disso tudo, 37. E a letra C. 14, 14. Tá. Essa aqui é bem direta, tipo, a questão é a seguinte. Essa basicamente conta, você tem que perceber que você tem 200 e 300. Então, para simplificar, você vai ter que fazer 200 sobre o total, que é 200 mais 300, vai ser 500, vezes a porcentagem que a gente encontrou lá, que foi 57%, que eles na questão. Então, 57 sobre 100. Mais as plantas que foram germinadas na outra plantação, que vai ser 300 sobre 500, vezes 42%. E aí, naturalmente, você corta, 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 corta. Você pode isolar um quinto aqui na frente. E você vai ficar com 57 vezes 2. Mais 42 vezes 3. Por 100. E aí, quando fizer isso tudo aqui, vai ser igual a 48. Sei lá, outra C, eu acho. É 48%. Isso aqui dá 48%. E aí é basicamente isso. Só, tipo, garantir que você tá tranquilo pra essa conta e tudo mais. Tá, 16, 16, 16, 16. Tá, isso aqui é basicamente você tem que achar a eficiência, né? Tipo, cada milha. Um certo caminhão ele anda 270 milhas com 18 galões. Então, você tem que dividir isso um pelo outro, né? Você vai ter 270 dividido por 18. Em cima é 9 vezes 30. Embaixo é 9 vezes 2. Isso aqui dá 15. Então a eficiência do primeiro é 15 milhas por galão. Ele quer que a gente chegue em 10, tipo, só 10 galões. Então tem que fazer 270 milhas com 10 galões. 10 galões. Isso aqui vai me resultar em 270 sobre 10, né? Então 270 sobre 10. 27 milhas por galão. E aí de 15 para 17 tem que aumentar em 12. E aí, nesse caso, como ele quer saber por quanto tem que aumentar, letra C, 12.
Só tem que dar ele quer quanto que aumente, né? Não quanto que vai ficar. Então, por isso que eu estaria errado. Ah, tá. 17. 17, 17. Tá, esse aqui é basicamente escala de terremoto, uma coisa assim. E é exponencial. Então, ele me diz que cada número que aumenta, sei lá, vai escala de 3 para 4, a intensidade aumenta 10 vezes. Então a ideia é, acho que o jeito mais fácil de fazer é, você pode pegar em, tá falando que vai de 3 para 8 a intensidade. Quantas vezes uma intensidade de 8 é maior que a intensidade de 3? Então de 3 para 4 aumenta 10, de 4 para 5 aumenta 10 vezes em cima dos 10, então 10 ao quadrado. Desculpa. De 5, 10 ao quadrado. Para 6, 10 ao cubo. 7, 10 à quarta. 8, 10 à quinta. Então essa é a resposta, letra C. Letra C. 17, 20. É 20, né? 20, 20. Essa 19 a gente já fez em algum momento da vida. Essa 18 era chatinha. Eu até anotei aqui no chat lá em cima. Porque ele pede exatamente qual arranjo. Eu lembro que tipo, teve uma questão que eu confundi até. Porque pra mim, tipo, a ordem que eu vou colocar as pinturas não importa. Pra mim é tipo, só precisa estar lá. E aí seria combinação e não arranjo. E aí dá diferente até o resultado. Em vez de 120 dá 60, eu acho. Mas enfim. Como não tinha 60, tipo, olhei e percebi que era arranjo. Mas eu ficaria na dúvida. 20. Ele pergunta qual é o 23º número decimal, à direita no caso, da vírgula, na fração 23 sobre 24. E aí o segredo é... Segredo não, né? Você tem que fazer 23 sobre 24. Tem pra onde correr. E aí o segredo é tipo, tá, eu tenho que... Um número menor, então 0, alguma coisa. Vai ser 0,9. E se fazendo cálculo, você vai perceber que vai ficar 0,9. Aqui vai sobrar 14. Aí 140, você coloca 140, vai pra 5. Aí sobra 20. Aí você vai pra... A vida 200, né? Aí sobra 8. Aí fica 8. E aí sobra 8. E aqui você fica com 3, que vai pra 80. E sobra 8 de novo. E aí você faz 3 de novo e assim vai. Então você vai perceber que é uma dízima a partir do quarto número decimal. Então vai ficar 3, 3, 3, 3. Assim vai. E aí você percebe que o 23º tem que ser 3 por causa disso. Tá, voltar pra 19. Vitor, Oi. nessa questão eu fiz um pouquinho diferente, não sei se você acha que é mais rápido ou não. Tipo, eu peguei esse número e fiz que era 20 sobre 24 mais 3 sobre 24. Aí 3 sobre 24 é a mesma coisa que 1/8, então dá 0,125, essa parte não tem dízima, não tem problema. E a outra parte, que era o 20 sobre 24, é 5 sobre 6. E aí, quando você faz 5 sobre 6, a dízima já começa a partir da segunda casa, entendeu? Então, teoricamente, ele fazer menos conta. Sim, Mas não sim. sei se faz tanta diferença, não. Não, é boa ideia. Tipo, querendo ou não, você vai ver que essa soma daqui vai ser 0, 0, 0, vai impactar em nada. Exato. Acho que tipo, pra esse número aqui faz total sentido, até um atalho bem massa. Pra outros talvez não funcionar, mas acho que é uma boa ideia. Muito boa ideia. Você pode Bom, separar a fração. é isso. Você acaba fazendo só, tipo, a primeira divisão. Exato. Massa. Gostei, gostei. Tá. Voltar pra 19. A 19 a gente já tinha feito em alguma outra prova daqui, mas a ideia é basicamente. Você tá aqui, né? Acho que é Alex, o nome é Alex. Tá num ponto e tem um prédio aqui em cima. Tá. A uma distância. Quando ele olha a um ângulo de 45 graus. Quando ele olha a distância de 45 graus. Ele vai ver que. ah, tá. Então ele tá olhando a 45 graus. Então quer dizer que cateto oposto igual a 40 Então a altura do prédio, vou chamar de H, vai ser igual a essa distância aqui, que eu vou chamar de. Sei lá, X. Se ele se ele anda mais, ele anda 20 metros pra frente, então agora o Alex vai estar na segunda posição. O Alex vai estar aqui, mais pra frente. Ele anda e consegue ver o prédio aqui. Só que agora ele só consegue ver o prédio ao longo de 60 graus. Então aqui é H. Sendo que aqui vai ser X menos 20, que ele andou 20 metros.
E aí ele pergunta qual a altura. A gente sabe x igual a h, beleza, do primeiro caso. X igual a h. Mas no segundo caso, se você fizer tipo com a tangente de 60, né? E se lembrar dos números, você vai ter que a tangente de 60 igual a raiz de 3. E aí tangente é cateto oposto sobre a cateto adjacente. E aí se botar, tipo, basicamente você quer saber a altura do prédio, então se você substituir aqui por h, é x igual a h, então substituir isso, você vai ver que h vai ser igual a letra D, eu acho. Mas enfim, só pular o cálculo para simplificar, mas 20 raiz de 3 sobre 20. Basicamente isso. A gente não tem muito pra onde correr, não. Tá, 21 e a 23. 21 e 23. Tá, basicamente a gente quer saber aqui o inteiro. Cochete x vai ser o maior inteiro que é menor ou igual a x. Então, por exemplo, se x for 0.99, o x vai ser 0. Se x for 0, o x vai ser 0. E assim vai. Ele pergunta qual é se o cochete de x vai ser igual a 0. A segunda, logo de cara, eu já sei, tipo, basicamente pela definição. X vai ser um número decimal entre 1 e 0, que é menor que 1 e maior que 0. Então o cochete de x tem que ser 0. Então a 2 me responde sozinho. A 1, o que acontece? Na verdade, agora que eu percebi uma coisa. Mas tá, a 1 me diz que você vai ter 5x mais 1. 5x mais 1 é igual a 3x mais 3 mais 2x, eu acho. 3 mais 2x. E vocês nessa equação, 2x para lá, fica 3x aqui, igual a 2. Sendo que aí fica x igual a 3 meios. Igual a 1,5. E agora que eu tô lembrando, tipo, isso aqui me responde que o cochete de x seria 1 e não 0. Me responde. E aí teria que ser basicamente cada uma sozinha. A 21, acho que eu tinha marcado a letra P. Sabe como é que é a letra D? Mas agora que eu percebi. Ah, não, é 21. Tá. Então cada uma sozinha responde. Acho que esqueci isso aqui. Então cada uma sozinha responde. Justamente por causa disso. A 1 me diz que o cochete de x não é 0, na verdade 1. E a 2 me responde por causa disso. 9 e 10. Tá, eu vou voltar para verbal assim que acabar essa numérica, porque tem a outra questão lá, né? A 6. Mas tá, a 23, a última aqui, que a gente tinha pedido. Putz, essa daqui eu fiz de forma mais intuitiva, mas o que acontece é o seguinte: a gente tem dois carros em linha reta. Você tem aqui o trecho da rua lá. Você tem o carro A, sei lá, um carrinho aqui. Putz. Você tem o carro A, o carro X, eu acho, na verdade, né? Carro X. E você tem o carro Y, que tá, por sinal, tá atrás. Carrinho Y. Ele me diz que o carro X está a 1 milha na frente do outro, então, tipo, essa distância aqui tá igual a 1 milha. E ele quer saber em quantos minutos o carro X vai estar 2 milhas na frente. Então, em quantos minutos ele vai ficar 2 milhas na frente. A ideia basicamente eu tenho que saber a velocidade do carrinho, né? A velocidade relativa entre os dois. A 1 mede a velocidade de cada carro. Então eu sei que a velocidade relativa é 10 milhas por hora. Eu sei que ele vai ter que andar 1 sobre 10 hora para andar 1 milha mais. Então a 1 sozinho me responde. A 2 ele me diz que há 3 minutos atrás o carro X estava meia milha na frente. E aí basicamente me diz a mesma coisa. Se ele estava 1 milha na frente, a velocidade relativa entre os dois é 1 meio, a velocidade dividido por 3 milhas por minuto. E essa velocidade relativa eu sei quanto tempo vai demorar para um ficar na frente do outro. É basicamente isso. Você tem como fazer a conta, mas enfim, não precisa, porque é DS do jeito. Eu acho mais fácil assim. Tá, acho que é isso. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta de quantitativo, vou voltar para a parte verbal. A parte verbal mais chatinha, mas começar com a 6, que tipo, era mais gente errada, depois vou para 9 e 10. A 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tá. O texto basicamente fala de um argumento, um dilema entre pessoal que quer repatriar arte de museus e pessoal que não quer.
Geralmente quem quer repatriar é o cara que ia receber a obra e o cara que não quer é o cara que tem a obra hoje. De todo jeito, o texto é basicamente de forma bem resumida. Aqui está dizendo quais são os argumentos de um e de outro. Aqui está dizendo qual é o. Desculpa, aqui está dizendo o argumento de um, que quer repatriar, o outro argumento do outro. E aqui, tipo, mostrando que o argumento do segundo parágrafo está errado. Pelo menos a visão do autor. A 6, ele fala o seguinte: qual seria o melhor título para isso? Basicamente é você olhar para os títulos possíveis e ver qual mais encaixa. Letra A não faz sentido, tipo, ele não está falando especificamente sobre The Elgin Marbles, os mármores de Elgin, porque não é isso que o trecho trata. A letra B, que é a. Não é. Basicamente, o texto em si ele já dá um direcionamento para dizer que os grandes museus estão errados, eles deveriam voltar. Ou pelo menos os argumentos que eles falam não estão adequados. Então a B não faz sentido ser o título do texto. A C, na verdade, é o título é correto, depois eu volto para ela. A D é o valor dos tesouros culturais definindo na identidade nacional. Apesar de que isso é, de certa forma, um argumento implícito que está nos pessoal que quer repatriar, não é isso que o texto está falando. O texto principalmente fala sobre como que o argumento dos grandes museus está errado. Então, tipo, a letra D não seria suficiente. A letra D não faz sentido. E a letra E, tipo, esses mármores de Elgin, de novo, é um exemplo que ele está utilizando para estar falando sobre o que está acontecendo, tipo, e tudo mais. Então ele está exemplificando. Então não faz sentido que o título seria só sobre o exemplo em si. Então a letra C para mim faz mais sentido, então por isso que eu marquei. Fora isso, tipo, basicamente o que ele quer falar aqui é que o, o principal ponto é a repatriação, e aí ele fala tipo sobre o museu inglês, que é tipo boa parte do que está no terceiro gráfico, mas o ponto principal, que é a repatriação, também está presente aqui. Então por eliminação eu fui letra C. Ah, tá, 9 a 10. 9 a 10. 9, 9, 9. Qual é o propósito da última frase do texto? E aí tipo, basicamente ah, além do mais pessoas visitam o Museu de Acrópolis todo dia do que o museu em inglês. Isso especificamente não faz nenhum sentido, você tem que entender o que o texto está falando antes, mas enfim. É para expressar o orgulho que vai ter lá na Tesoura de Atenas. Não, não é isso. Então, tipo, não faz nenhum sentido. Não tem nada a ver com o texto, não tem nada a ver com o final, então, o letrado tá errado. Para refutar o argumento de que mais pessoas. Esse aqui é o correto, eu vou pular, depois a gente volta. Letra C é para comentar que o número de pessoas relativas. Para comentar sobre o relativo número de turistas nos dois principais museus da Europa. Não foi dito que esses dois principais museus. Inclusive, na verdade, foi dito que o Louvre e o Museu Inglês, em algum momento aqui do texto, aqui. Não necessariamente são os dois maiores, mas ele mencionou, então não faz nenhum sentido colocar o Museu de Acrópolis aqui no meio. De novo, tá errado, não faz nenhum sentido. E basicamente não é isso que ele quer falar com a última frase. Barulho de cachorro aqui. Tá. Letra D. Para expressar a preocupação de que grandes números de turistas em Acrópolis vão danificar os mármores caso eles fossem retornados. Tá, isso é possível, mas o texto não fala isso. Então, tipo, já é um ponto negativo. E segundo, todo o terceiro parágrafo está dizendo que está mostrando contra-argumentos contra os argumentos dos grandes museus. Então, isso daqui estaria favorecendo a ideia dos grandes museus manterem os grandes museus não, do Museu Britânico, né, que receberia menos pessoas, manter o tesouro, por assim dizer. Sendo que tipo, o texto todo está direcionando para o outro lado. Então a letra D não faz sentido. Tá, e a letra E, para fechar um debate, tipo, Rousing Debate, acho que nem tinha visto que o Rousing. Um excitante debate. Tá, não acho que é excitante, mas tudo dito. Eu acho que, pessoalmente falando, o argumento final não é para finalizar em si, tipo, tudo. É para basicamente dar um contra-argumento para o segundo argumento dos grandes museus, que é basicamente que mais pessoas podem ver quanto mais pessoas visitam. Então, tipo, basicamente das 5 alternativas, para mim, tipo, a letra B de longe é que mais faz sentido, que mais se encaixa. Então por isso que eu marquei a letra B. Se você discorda, pode falar aí. Tá? Mas, indo pra 10, só pra finalizar. Tá,
basicamente ele tá tentando identificar qual é o sentimento que o autor tá direcionando no texto para os curadores de museus que se opõem ao repatriamento cultural. E aí você percebe que, tipo, principalmente o terceiro parágrafo, ele fala os contra-argumentos dos argumentos dos grandes museus. Então, naturalmente, ele dá um viés de que ele está sendo contrário, ele está sendo a favor de a repatriação. Então, o sentimento que ele vai ter para a galera que é contra a repatriação vai ser um sentimento negativo, obviamente. Então ele não vai ter, tipo, letra D, letra E, não faz nenhum sentido. E aí você fica, a letra B, ele não apresenta sarcasmo, tipo, não aparece sarcasmo em nenhum texto. Tanto é que o texto é mais informativo, então sarcasmo também está errado. E você fica entre a letra A e a letra C. Sendo qual é o problema? A letra C isso aqui eu não sei o que, Siri, mas raiva, fervida, pronto, pior ainda, tá? Não tem raiva aparentemente no texto em si, ele tá dando contra-argumentos, é como se fosse um certo debate, entre aspas. Não aparece, tipo, o cara tá tendo uma visão extremamente, o cara tá totalmente errado, tipo, ter raiva, bater nele, uma coisa do tipo. Então, por a eliminação sobre a letra A, mas a letra A também fala que você vai ter a indignação, como é que pode ser, correta, entre aspas, justificada. E, tipo, basicamente ele tá baixando a indignação contra o pessoal que tá aguardando, porque ele mostra, se posiciona no terceiro parágrafo, que ele é a favor da repatriação, e ele justifica com os argumentos que basicamente batem de frente, mostra que os dois argumentos do Grande Museu estão errados. Então não é uma indignação justificada. Enquanto que a letra C não faz sentido porque ele não aparenta estar com raiva, e mesmo que ele tivesse, tipo, não é raiva fervente, como a gente viu, e também porque a letra A faz mais sentido, porque ele está sendo justificado nos argumentos que ele falou. Por isso que a letra A será a resposta 10. Show. É isso, tá, pessoal? Obrigado aí. Até mais. Até outra terça-feira. Abraço. Tá, obrigada, Vitor. Nada.